Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobre, derramando graça em mim. Não conheço outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim. Eu conheço outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Oh, 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 para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos,
universo inteiro, sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. E misericórdia me cobre, derramando graça em mim. Conheço outro amor assim. Eu sei que só tens pensamentos de paz. Porque sacrifícios eu posso mudar sem para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Conheço outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Interesse, quer nada em troca, tua vontade é boa, perfeita, agradável a mim. Ouvir teu segredo. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu descanso no teu Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Amém. Glória a Deus. Que bom, né, irmão, estarmos aqui presentes na graça e na glória do Senhor. Infelizmente, a gente teve alguns probleminhas técnicos, mas tudo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que Ele está nesse negócio e eu creio que Ele está aqui também nessa live. Aconteceu, mas já estamos aqui buscando meios para estar transmitindo e que você, aí onde você estiver, esteja sentindo também o que estamos sentindo aqui. É a nossa primeira, eu creio que vai vir muitas e o Senhor vai abençoar e vai derramar o seu sangue sobre nós, nos dar inteligência, nos dar coisa boa que é para a gente conseguir, né? Agora a gente vai ouvir uma linda palavra com o nosso irmão Natan. E desde já eu gostaria de agradecer você e também a ele que se dispôs a estar aqui no seu aniversário. É uma honra muito grande e eu creio que para vocês também. Então fique ligadinho, não se esqueça de compartilhar essa live com seus amigos. Já clica aí nesse aviãozinho, compartilha para todo mundo, que é para todo mundo ficar ligado e receber também essa palavra de Deus. Amém?
A paz do Senhor a todos os ouvintes, os telespectadores, as pessoas que estão aí assistindo essa live da Juventude Monte Hebron. Com alegria estamos aqui essa noite, tomando aí todos os cuidados recomendados pela OMS, pela segurança, pela saúde. E, de fato, estamos aqui porque temos o prazer de estar louvando e engrandecendo ao nosso Deus. Parabenizar toda a Juventude Monte Hebron por essa iniciativa. Quero aqui fazer menção no nome da nossa líder, Auremita, Sara, Hugo, Otto Nelson, pastor Francisco de Paula e todos os irmãos da congregação Monte Hebron que estão aí ligados nessa live para juntos adorarmos o nome do nosso Deus. Sabemos que o momento é complicado, o momento é difícil, mas nós entendemos que em tudo isso há um propósito de Deus. Logo tudo isso vai passar e nós estaremos aí juntos novamente, podendo nos abraçar, estando mais perto e assim podendo louvar e engrandecer o santo nome do Senhor. Que Deus em Cristo venha abençoar todos vocês com essa palavra, com os louvores que aqui foram cantados. E a nossa proposta, ou aquilo que Deus colocou no nosso coração nessa noite, está em Mateus 8, versículo 27, que diz assim: E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até o vento e o mar lhes obedecem? Uma indagação, uma pergunta aqui dos discípulos: Que homem é esse, que até mesmo o vento, que até mesmo o mar lhes obedecem? E essa indagação feita pelos discípulos, ela nos traz uma reflexão. Mas para entendermos essa reflexão, eu quero aqui discorrer alguns trechos da Bíblia, ou um pouco da história de Jesus, logo depois que ele foi batizado por João. A Bíblia diz que havia um homem batizando as pessoas daquela região e dizendo a eles, profetizando, informando que havia um homem que viria. Ele estava anunciando já ali o evangelho do reino. João Batista, esse foi o mesmo o qual batizou a Jesus. Jesus, para se fazer cumprir aquilo que de fato ele veio fazer na terra, que era salvar, libertar a humanidade, ele também foi batizado por João Batista. E o próprio João Batista, reconhecendo a grandeza de Jesus, ele disse: Eu não sou digno, nem tampouco de desatar as sandálias dos seus pés. Mas Jesus se deixou batizar por João Batista, para que as pessoas assim vissem e entendessem que era preciso nascer de novo. Mas eu não quero me ater a essa situação do batismo de João. O que eu quero dizer para você nessa noite é que naquele mesmo dia, a partir daquele momento em que Jesus foi batizado, muitas coisas começaram a mudar. Jesus já vinha pregando, já vinha ensinando nas sinagogas, já vinha anunciando o evangelho do reino. Porém, quando Jesus foi batizado, a partir daí, grandes coisas começaram a acontecer. A começar pela tentação. Jesus ele foi levado pelo Espírito para o deserto e ali ele foi tentado por 3 vezes pelo inimigo das nossas almas enquanto ele estava em jejum. Em 40 dias e 40 noites jejuando e buscando ali a face de Deus e se preparando para a grande missão que havia de cumprir, já entendendo e já sabendo, porque ele é conhecedor e sabedor de todas as coisas. E Jesus ali estava quando o inimigo veio e por 3 vezes ele foi tentado. Foi tentado pelo seu poderio,
foi tentado pela fome. E o inimigo tentou de todas as formas tirar o foco de Jesus. Mas Jesus ainda assim venceu. E quando Jesus repreendeu o inimigo ali naquele momento, a Bíblia conta que 2 anjos desceram e ali recepcionaram a Jesus. E quando Jesus estava ali, ele desceu novamente e foi para a Galiléia. E ali Jesus, ele encontrou 2 homens, encontrou Simão Pedro e André, que estavam em um barco. Eles estavam com as suas redes e Jesus chega para eles e fala: olha, venham para cá, venham, sigam-me e vamos pescar homens. E a Bíblia diz que aqueles homens largaram aquelas redes e seguiram a Jesus. A Bíblia diz que mais na frente, mais adiante, ele encontrou mais 2 homens, Tiago e João. E eles estavam consertando as redes em um barco. E a Bíblia diz que Jesus também chamou aqueles homens: olha, larga isso daí, venha viver coisas grandes. Venham viver coisas grandes. E aqueles homens também largaram aquelas redes e seguiram a Jesus. O que acontece é que a partir dali, muita gente começou a seguir a Jesus. E Jesus começou a anunciar o evangelho do reino. E foi pregando as bem-aventuranças, o sermão da montanha. Jesus, ele foi ensinando como orar, como jejuar, como buscar a face de Deus, como chegar até o reino que era vindo. E Jesus foi anunciando esse reino dos céus. E a Bíblia vai nos contar que Jesus continuou fazendo aquilo que de fato veio fazer, curando as pessoas. A Bíblia diz que ele curou o leproso, curou o criado do centurião logo em seguida. A Bíblia vai nos contar que Jesus, certa vez, ele chegou na casa de Pedro e a sua sogra estava enferma, mas Jesus chegou ali e logo colocou a mão sobre ela e ela foi curada. E Jesus foi continuando, curando as pessoas, salvando. Jesus continuou fazendo milagres e maravilhas. Tanto é que logo em seguida, depois de ter curado a sogra de Pedro, e ela ter servido a Jesus, trouxeram-lhe 2 endemoniados. E Jesus ali, ele curou, ele libertou aqueles endemoniados. E muita gente seguia Jesus. E era fácil seguir esse Jesus, porque ali eles estavam com o dono do poder. Eles estavam com a pessoa que podia todas as coisas. Jesus, ele estendia as mãos e os enfermos eram curados. Jesus estendia as mãos e os endemoniados, eles eram libertos. Vidas eram renovadas, saradas, curadas pelo poder de Jesus. Então era fácil andar com esse homem. Era bom andar com esse homem, porque ele podia tudo. Ele fazia tudo. E as pessoas seguiam ele. Só que Jesus, ele chamou os discípulos ali naqueles barcos, não simplesmente para vê-lo fazer milagres. Jesus os chamou para fazer e viver também milagres. Só que isso estava muito difícil no entendimento dos discípulos. E certa vez Jesus, ele chama as pessoas que estavam ali e a Bíblia conta que Jesus coloca eles em prova. Jesus diz: olha, vamos passar para o outro lado da margem. E a Bíblia diz que quando Jesus falou isso, logo veio um escriba. E esse escriba, ele chegou para Jesus e falou: Senhor, eu vou te seguir. Só que Jesus falou: tu vai me seguir? É um pouco complicado me seguir. Porque as raposas, ela tem os seus covis. As aves do céu têm os seus ninhos. Mas eu, filho do homem, eu não tenho nem onde reclinar minha cabeça. É trabalho, é luta, é busca contínua, é libertação, é trabalho direto. E aquele escriba já ficou ali, e logo veio um discípulo, e o discípulo falou: Senhor, deixa que eu sepulte ali os meus pais. Ele falou: não, deixa que os mortos sepultem os seus mortos, venha viver coisas grandes, sai daí, esquece isso daí, quer viver coisas grandes com Jesus, quer viver uma liberdade, quer viver um milagre, quer viver o poder de Deus, largue tudo e venha com tudo viver com Jesus. Jesus não te quer pela metade.
Jesus não quer, como muitos dizem, só o coração. Jesus te quer por inteiro. Ele tem que ser o centro, ele tem que ser o primeiro, o único, absoluto na sua vida. Somente assim, quando você largar tudo, como diz o hino 577 da harpa cristã, e deixar tudo no altar, você vai viver, ou nós vamos viver grandes coisas no reino de Deus. Era isso que Jesus estava dizendo para os discípulos e colocou-os ali em prova. Mas no Mateus 8:27, a Bíblia diz que eles estavam todos ali e ouvindo essas coisas, eles desceram e entraram no barco. E a Bíblia diz que quando eles estavam no barco, em alto mar, a Bíblia diz que sobreveio sobre aquele barco grandes ondas que cobriam o barco. As ondas eram fortes, o vento era forte, bravio, e jogava aquele barco de um lado para o outro. E os discípulos se atemorizaram e começaram a ficar nervosos, perplexos. E a Bíblia diz que Jesus estava lá atrás, na proa do barco, dormindo, tranquilo, calmo, na dele. Porque ele é o dono de todo o poder. Ele tem a direção do barco. Ele estava no lugar certo. Só que os discípulos chegaram e falaram: Senhor, nós estamos prestes a naufragar e tu estás aí dormindo. E Jesus os repreendeu ali, porque Jesus já queria os colocar em prova para que eles pudessem viver o milagre, não simplesmente vê-lo fazer milagre. Ali era para, de fato, os discípulos já repreender aquele mar, aquele vento, assim como fez Jesus. E Jesus os chamou de tímidos ali e repreendeu aquele mar, repreendeu aquele vento. Eu quero te dizer uma coisa, abrindo um parêntese aqui. Os ventos fortes na sua vida não significa a ausência de Jesus. Ele está no seu barco. E aqueles discípulos não entendiam algo muito precioso que eu vou explicar para você. Jesus estava lá atrás, onde tem o leme, onde tem a direção. Por mais que aquele mar tivesse bravio, o dono de todo o poder estava perto do leme, ele é a direção. Não tinha que temer. Mas Jesus queria os colocar em prova a ponto de vê-los repreender o mar. Porque Jesus os chamou não para viver simplesmente ou para vê-lo simplesmente fazer milagre, mas para viver e fazer milagres. Jesus te chamou para viver e fazer milagres através do santo nome de Jesus. Porém, Jesus continuou a sua trajetória, continuou libertando, Jesus continuou curando, Jesus continuou libertando, ensinando, anunciando o evangelho do reino. Jesus não se cansou. E os discípulos começaram novamente a se empolgar, porque é bom quando a gente tem alguém que pode todas as coisas. É como aquele fortão da escola, onde todo mundo se espelha nele, fica ali perto dele, e ninguém não mexe com você. É mais ou menos isso. Jesus era o fortão ali, ninguém não chegava perto. As coisas que as pessoas mais tinham medo, a lepra, Jesus repreendeu a lepra. As coisas que as pessoas mais tinham medo, os endemoniados, que arrebentavam as catacumbas e arrebentavam os sepulcros, Jesus libertou os endemoniados. Então não tinham o que temer. O vento do mar bravio, Jesus, ele acalmou. Então não tinha por que ter medo, porque você estava com todo poderoso. Tanto é que Jesus mesmo falou: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E Jesus continuou a sua trajetória. E a Bíblia diz que Jesus, num desses dias, ele ouviu dizer que o seu amigo João, aquele que o batizaram, ele foi, de uma forma cruel, assassinado por conta de uma moça, a pedido de sua mãe, que pediu a cabeça de João Batista. E Jesus, a Bíblia diz que ele pegou o barco e saiu para o mar. Ficou triste por conta da situação do seu amigo, daquele servo de Deus. E a Bíblia diz que, quando Jesus pegou o barco e descia ali, à beira do mar, a Bíblia diz que muitas pessoas o seguiam.
E Jesus, ele, vendo aquela multidão, ele se compadeceu daquele povo. Muita gente trazendo endemoniado e doentes, e gente necessitando de uma verdadeira solução para suas vidas, e Jesus era essa solução, e eles entendiam isso, e o barco ia descendo ali, e Jesus dentro daquele barco, e as pessoas o seguindo, e passa por cima de pau e pedra, e vai caminhando, e vai andando, e Jesus para aquele barco, desce, e começa a curar aquelas pessoas, e Jesus começa a salvar, libertar aquelas pessoas. Jesus se compadeceu daquele povo de uma maneira muito especial. Mesmo na sua tristeza e dor por conta da morte do seu amigo, ele se compadeceu daquele povo. E Jesus ali, ele foi libertando, salvando. Mas o dia foi passando e foi chegando a noite. E aqueles discípulos chegaram para Jesus, porque já estava tarde. E Jesus, mais uma vez, ele queria colocar aqueles discípulos em prova, para que eles pudessem fazer milagres e viver milagres, e não simplesmente ver os milagres. E a Bíblia diz que aqueles discípulos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, já está tarde, vamos dispersar o povo, porque já tem fome. E Jesus disse: por que vocês mesmos não dão comida para eles? Não vão dispersar ninguém não, deixa eles aí. E os discípulos ficaram sem entender: como é que nós vamos dar comida para esse tanto de gente? Jesus, o que é que vocês têm aí? Ele falou: nós só temos 5 pães e 2 peixes. Jesus, tragam. A Bíblia diz que Jesus multiplicou aqueles pães. Jesus multiplicou aqueles peixes e alimentou toda a multidão. De forma que sobrou muita comida. Eram mais de 5.000 homens com seus meninos, suas esposas. E Jesus, ele alimentou todo aquele povo. E a Bíblia diz que Jesus, naquele momento, dispersou o povo, disse aos discípulos, mais uma vez, vão para o mar, passem para o outro lado. Só que dessa vez eu vou me despedir do povo e depois eu vou orar. E assim Jesus fez. Jesus, ele dispersou os discípulos, foi se despedir do povo e depois foi orar. E mais uma vez, outra vez, quando eles estavam em alto mar, a Bíblia diz que sobreveio um vento forte, uma tempestade, que a Bíblia diz que varria aquele barco de um lado para o outro, e os ventos eram contrários, eles remavam para a direita e o vento levava o barco para a esquerda, era desespero. Só que dessa vez ele, pelo menos fisicamente, Jesus não estava no barco, fisicamente não. Talvez um daqueles discípulos atemorizados ali até correram lá na proa para ver se ele estava, mas ele não estava lá fisicamente. E a Bíblia diz que aqueles discípulos começaram a gritar e apavorados, e o barco vai afundar, mas de repente, a Bíblia diz que eles olham e eles veem uma imagem vindo sobre o mar, andando sobre as águas, e eles gritaram: é fantasma! É um fantasma! E ficaram com medo e gritaram. E a Bíblia diz que o nosso mestre Jesus disse: acautelai-vos, sou eu. E Pedro, na sua coragem, dos fracos o mais forte, dos medrosos o mais corajoso, ele disse: se tu és de fato Jesus, deixa que eu vá também e ande sobre as águas. E assim foi feito, e Pedro foi. E a Bíblia diz que quando Pedro estava andando sobre as águas, o mar ficou mais forte. E ele ficou com medo e começou a naufragar. E Jesus, olhando aquela situação, e Pedro disse: socorre-me, Senhor! E Jesus lhe deu a mão e ele trouxe de novo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Os discípulos foram colocados à prova mais uma vez. E lá no final dessa história, eles disseram verdadeiramente: esse é o Filho de Deus. Lá, quando Jesus vinha andando sobre as águas,
pelo medo, pelo temor, pela falta de fé, eles confundiram a imagem mais doce, mais preciosa, a presença mais agradável, a solução dos problemas, com o fantasma. Olha o que o medo pode fazer na vida de uma pessoa. Eles que viveram a vida toda com Jesus, eles que andaram com Ele, que viram Ele fazer milagre, de mesmo assim, eles não conseguiram discernir o que é a presença de Deus. Creio que você esteja entendendo. Se você de fato anda com Ele, se você de fato crer nele, é importante você entender e discernir e saber quando de fato a presença de Deus reina sobre a vida ou a sua vida. Ele reina aí? Se Ele reina aí, então não tema o mar. Se Ele reina aí, então não se preocupe. E quando você correr de um lado para o outro e não sentir que Ele está no seu barco, saiba de uma coisa, Ele vem andando sobre as águas. E quando você estiver naufragando, saiba de uma coisa, clame pelo nome do Senhor Jesus e Ele vai te estender a mão e vai te tirar da situação mais difícil que seja. O Senhor, Ele vai te livrar. Não tenha medo. Quando a tempestade vier, quando o mar estiver bravo, quando tudo parecer contrário, olhe lá, Ele vem andando sobre as águas. E Ele vem na sua direção. Ele vai te estender a mão. Aqueles discípulos da primeira história do mar, mesmo andando com Jesus, eles se perguntaram, quem é esse? Mesmo maravilhados com o milagre visto no momento, eles se perguntaram, quem é esse? Que até o vento e o mar lhes obedecem. E passaram por todas essas situações para entender, lá na outra história do mar, no capítulo 14, que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Que nós não venhamos passar por tamanhas situações, por tamanhos transtornos, para entendermos que Ele é o Filho de Deus. E Ele habita, e Ele reina, e Ele cura, e Ele salva. Nós vivemos uma situação muito difícil no mundo. Enquanto nós estávamos bem, era muito fácil servir a Deus, era tudo bom, a igreja cheia, ar-condicionado, bancos, estava tudo muito bom. Mas agora é a hora da fé. E segundo um cantor, Sérgio Lopes, ele diz que a fé só se manifesta quando o limite da força acaba. Acabou a força, não dou mais conta. É a hora que Jesus vai entrar na sua vida com solução para os seus problemas e vai trazer a paz para a tua vida. Que Deus em Cristo Ele te abençoe, que Ele salve a tua família, que Ele guarde. Não temas, não tenha medo. Você foi chamado, escolhido para viver, para fazer o milagre, para ser um agente de milagre na sua casa. Não tema o problema que assola o mundo, creia. Olha, eu estava analisando e nesses últimos dias nós temos citado tantas vezes sobre coronavírus, sobre auxílio emergencial, sobre tantas coisas, mas se cada vez que a gente falasse essas palavras, nós citássemos o nome de Jesus, nós íamos ver a provisão de Deus na nossa vida, a provisão do Senhor sobre a nossa vida. Cada vez que as pessoas falem isso, digam, o sangue de Jesus tem poder, Jesus está no barco, Ele vem andando sobre as águas e você vai ver que Jesus, Ele vem ao seu encontro e lhe trará paz em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar aqui, louvando e adorando ao Senhor com esses louvores, com essa palavra maravilhosa. Eu sei que o Senhor falou grandemente no meu, também falou no seu coração, porque foram palavras realmente que acalentaram a nossa alma, porque realmente estamos vivendo um momento muito difícil, mas se a gente tiver fé, a gente vai conseguir atravessar esse deserto e lá no final a gente vai cantar o hino da vitória, amém? Então, meu muito obrigado a você que esteve aqui com a gente, que assistiu, que louvou e adorou aí na sua casa. Em diversos momentos aqui eu me emocionei muito, porque Deus fala do nosso coração de formas simples, né? Não precisa nem de muito para Ele falar com a gente. E essa oportunidade foi muito bom, porque a gente sentiu, assim, mais de perto, o quão é bom estar com nossos irmãos. Então, meu muito obrigada. Obrigada também ao nosso maestro Natan, que se fez presente no seu aniversário, veio aqui,
nos deu essa oportunidade, nos falou palavras lindas que eu tenho certeza que veio diretamente do trono de Deus. Então, muito obrigada, que o Senhor te abençoe muito e derrame chuvas de bênção na sua vida. E eu gostaria que você, se estiver vendo esse vídeo, compartilhe esse vídeo, mande para alguém, mande para o seu amigo, aquele amigo talvez que está afastado, aquele amigo que está passando por momentos difíceis, que está ansioso demais, mande, que eu sei que o Senhor vai falar com ele, assim como falou comigo, amém? Então, muito obrigado, fiquem com Deus. Tem tua liberdade. Esse mundo